Muito boa tarde, boa noite, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Essa é a nossa live de lançamento de um curso novíssimo, recém-criado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, cujo título é Direito Privado e Inteligência Artificial. Eu sou o professor José Luiz de Moura Faleiro Júnior, também coordenador deste curso de pós-graduação, ao lado da professora Cláudia Fialho, e estou muito honrosamente ao lado do professor Guilherme Spilari Costa, que também integra o corpo docente da nossa pós-graduação em Direito Privado e Inteligência Artificial, para batermos um papo de apresentação do curso recém-lançado pela PUC Minas. Evidente que a nossa intenção não é esgotar todas as nuances e todos os pormenores que serão explorados ao longo de uma pós-graduação lato sensu, mas sim apresentar uma visão panorâmica, geral, sobre os principais tópicos que serão abordados pelo nosso belíssimo corpo docente, a todos vocês interessados em se especializar no direito privado e na inteligência artificial. Eu desejo ao professor Guilherme boas-vindas à PUC Minas, que seja realmente o início de uma parceria muito frutífera e muito alvissareira para todos nós, professor Guilherme. Então, muito obrigado por participar conosco do curso e principalmente por estar ao meu lado nesse nosso bate-papo inaugural. Meu caro professor Faleiros, é uma honra fazer parte do curso, uma honra ter sido convidado por vocês, pela professora Cláudia, por ti, e os parabenizo porque a pós está excelente, realmente, o programa dela, os professores que eu tanto admiro, é uma honra estar ao lado de vocês todos aí. A honra é toda nossa. Eu tenho certeza de que todos os estudantes que aprenderão muito contigo e com os demais colegas que integram o nosso corpo docente concordarão que falar sobre inteligência artificial a partir de 2023, quando ganhou projeção a utilização de sistemas chamados generativos, a exemplo dos transformers e das estruturas de redes neurais recorrentes, tem nos apresentado desafios absolutamente complexos, mas ao mesmo tempo instigantes. O direito não fica ao largo dessa transformação, não é, professor Guilherme? Sem dúvidas, buscar a atualização e a capacitação nesses temas é um mistério para o profissional do direito que queira efetivamente estar inserido na sociedade da informação. É impossível exercer efetivamente o labor jurídico sem a adequada compreensão, ainda que inicial, desses temas mais técnicos que a tecnologia nos impõe. E falar sobre inteligência artificial é realmente um convite a mergulhar nessas tendências transformadoras dos dias de hoje, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E olha, a inteligência artificial, ela vai andando, a tecnologia como um todo vai andando e o direito vai a reboque, né? Vai indo atrás, tentando entender tudo, aprender o que está acontecendo, e nós temos que ver, analisar como que vai funcionar, né, o uso dessa tecnologia toda que nós estamos vendo com os institutos jurídicos, aí muitos deles tradicionalíssimos, né, seculares muitas vezes, e é um desafio para todos nós, e temos que estar por dentro de tudo, realmente temos que estar estudando. E tem professor de Harvard que ele fala, né, que a inteligência artificial ela vai estar em tudo, muito em breve. E dificilmente a inteligência artificial vai substituir totalmente, né, um gestor humano. Mas o gestor que não estiver apoiado num sistema de inteligência artificial vai ser substituído por algum que utiliza o sistema. Então nós temos que estar por dentro de tudo, sim. Perfeito. Você tocou num ponto muito interessante. Eu me lembro até de conversar com o professor Nelson Rosenwald, que também está no nosso corpo docente, sobre uma frase muito peculiar a respeito disso. A inovação, especialmente a inovação tecnológica, é lebre, o direito é tartaruga. Mas, apesar desse descompasso, talvez até um descompasso anunciado que poderíamos descrever entre inovação e regulação, não podemos permitir que existam zonas cinzentas de compreensão dos efeitos que essas tecnologias disruptivas trazem para a sociedade. Um ponto fundamental é justamente esse, o de percebermos que não se trata de defender um paradigma absolutamente utópico de substituição do trabalho do indivíduo humano
pela máquina, nada disso, mas também é inegável a presença dessas ferramentas tecnológicas na vida como um todo. E claro que no direito podemos delas nos beneficiar. Essas ferramentas são importantes. E compreendê-las especificamente no campo do direito privado, embora saibamos que os seus reflexos são transversais e atingem a ciência jurídica como um todo, mas compreendê-las particularmente no campo do direito privado é interessantíssimo, porque são inúmeros os desafios apresentados pela simples utilização de uma ferramenta tecnológica em uma situação cotidiana. Poderíamos imaginar exemplos, e poderíamos até discorrer a respeito desses exemplos, não é, professor Guilherme? Na trivialidade da mera assinatura de um contrato, passando por negociações complexas que se revolvem a estruturas autoexecutáveis, que podem nos levar a um debate técnico sobre redes, como a blockchain e estruturas registrais derivadas da mesma. Poderíamos debater assuntos relacionados à utilização de algoritmos nas mais variadas tendências de transformação do direito privado, por exemplo, em relação ao direito da saúde, vamos imaginar a cirurgia robótica, ao direito do consumidor, e imaginemos a perfilização e a utilização de algoritmos para realmente mapear interesses, mapear preferências. Poderíamos imaginar como conceitos mais clássicos da própria parte geral do Código Civil são afetados por essa transformação, a exemplo do conceito de personalidade jurídica, do conceito de capacidade jurídica, e como ambos passam a demandar alguma releitura à medida em que se tem essa transformação em relação à utilização de modelos de suporte à tomada de decisões. Podemos imaginar o contexto da proteção de dados pessoais e as decisões automatizadas, particularmente porque já prevista na LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, regra pontualmente voltada ao tema das decisões automatizadas, no seu artigo 20. Enfim, são inúmeros os contextos e é necessário para os colegas que debruçar sobre esses estudos alguns conceitos que realmente extrapolam o direito. Conceitos extraídos, por exemplo, da ciência de dados, da ciência da computação. Envolve-se, nesse debate mais amplo, a noção de estatística, o machine learning, talvez o mais importante dos conceitos que se pode trazer da ciência de dados em todas as suas vertentes, as categorizações do machine learning, as estruturas de redes neurais. E claro que quando se pensa em toda essa busca por detalhamento técnico, tem-se a nomenclatura inteligência artificial como um conceito guarda-chuva, que alberga tudo isso e que traz à tona um simbolismo de uma transformação muito mais profunda e que conecta assuntos de tecnologia em torno de uma propensão à automatização de rotinas, uma automatização da vida. Não apenas daquilo que é mais repetitivo e burocrático, mas até mesmo daquilo que possa incrementar produtividade e mudar substancialmente leituras que se tem sobre institutos jurídicos mais tradicionais. E eu devolvo a bola para o professor Guilherme, que pode nos falar com propriedade absoluta, por exemplo, em relação às obrigações, em relação aos contratos e mesmo à responsabilidade civil, que são grandes temas do direito civil, inclusive do direito civil brasileiro, que sofrerão com as diversas consequências trazidas por essas tecnologias ditas inteligentes, mas não a ponto de deixarmos para trás os paradigmas clássicos. Sim, e bem ao contrário, para propiciar alguma releitura, alguma maturação desses institutos, não é, professor Guilherme? Excelente, excelente. Eu sempre que eu te ouço, aprendo muito, né? E sem dúvida, tu fizesse um panorama geral aí do impacto, né, dos sistemas, de forma geral, dos sistemas de inteligência artificial, esse grande guarda-chuva incidente sobre as áreas do direito, e realmente as áreas que eu estudo, pesquiso mais são essas, né, referente aos direitos das obrigações, do impacto da inteligência artificial, e dentro do direito das obrigações estão os negócios jurídicos, né, e a responsabilidade civil. Quanto aos negócios jurídicos, né, um grande autor alemão, respeitadíssimo no mundo todo, né, o Günther Tobner, antes mesmo
da publicação europeia, que defendeu, depois houve uma revisão, os colegas verão ao longo do curso, né, aqueles que se inscreverem vão compreender, analisar, estudar bastante isso, mas o Günter Teubner, um grande autor alemão, em 2006, ele já defendia que deveria haver um reconhecimento de personalidade do sistema de inteligência artificial. Né? Claro que isso acabou virando deboche, né, por muitos, depois da publicação da Europa ali, mas para ver como existe um movimento. Mas por que existe esse movimento? Ele não é tão infundado assim. Né? Existe esse movimento porque um dos elementos do negócio jurídico é a vontade. Bom, mas se algum sistema, alguém sem vida, vamos dizer assim, né, toma uma decisão em nome de alguém, né, e esse sistema não tem uma vontade ali, esse negócio jurídico, ele seria válido? Né? Esse é o debate que o Günter Teubner começou a fazer lá em 2006. Outros autores, de forma não tão reconhecida, já haviam publicado, defendido isso, e vejam, a gente está falando de um tempo que não é tão lá atrás, né? Tão longo, ali atrás. E a tecnologia deu um salto dos últimos anos para cá que possivelmente esses autores que escreveram lá atrás, e muitos deles foram debochados, falaram, olha aí quem estava certo. Eu ainda tenho na minha opinião, que estamos longe, né, de chegar a esse ponto de reconhecer capacidade jurídica, né, personalidade para um sistema de inteligência artificial, longe, longe, muito longe. Mas a tecnologia é muito rápida, muito rápida. E quem sabe ali na frente isso não vai acontecer, não é mesmo? Mas, É interessante pensar como no passado o Teubner, sempre com sua perspectiva sociológica, já antevia, quase que num exercício de futurologia, um debate que hoje se tornou absolutamente eloquente, não é? Houve deboche, mas é eloquente, inegavelmente. Claro, temos que fazer o mesmo, pensar o futuro, vislumbrando a partir do presente as transformações que já estão a acontecer. É inegável a presença desses sistemas no cotidiano, não é, professor? Imaginem quantos são os desafios da tal IA generativa, não é mesmo? é incrível, é incrível. E como evolui rápido, né? Como evoluiu muito rápido, Faleiros. E veja, né, eu falando da tua fala anterior ainda, me lembrei de uma palestra que eu assisti do professor Nelson Roosevelt, onde ele disse, utilizando o sistema de inteligência artificial e pensando no aspecto de responsabilidade civil, numa eventual cirurgia, né, uma cirurgia realizada por um robô com inteligência artificial. Qual é o nível de erro aceitável desse sistema? Porque ele vai errar. A gente sabe que em algum momento o sistema vai errar. A questão, em primeiro lugar, ele vai errar mais ou menos que o ser humano. Né? Bom, se ele vai errar mais que o ser humano, não faz sentido a gente utilizá-lo. Então, ele tem que errar menos. Bom, mas quando é que vai ser um erro? Bom, vai ser um sistema de inteligência artificial realizando uma cirurgia. A gente tem uma expectativa que vai errar menos que um médico cirurgião humano. Mas mesmo assim, bom, se, por exemplo, um nível de erro aceitável de um cirurgião humano fosse um cortezinho de 2 centímetros, eu estou usando um exemplo que eu ouvi do professor Nelson, mas possivelmente, em razão do tempo que eu ouvi, não vai ser o mesmo que ele fosse contar hoje, né? Ou que ele até possivelmente tenha contado lá naquela época, mas faz sentido de nós utilizarmos, é muito próximo. Bom, se o nível de erro do ser humano aceitável seria 3 centímetros, por exemplo, e um sistema com inteligência artificial, um nível de erro é o quê? 1 centímetro, talvez? Qual vai ser o nível que nós vamos aceitar? Bom, se vai ser, por exemplo, 2 centímetros ou 1 centímetro adicional do que o erro aceitável por um sistema computacional, né, com um sistema de inteligência artificial, haverá indenização nesse caso? São discussões riquíssimas que nós temos para ter. Até porque os sistemas não são infalíveis, nunca serão. Justamente nesse ponto, me chama a atenção o debate sobre as inferências causais. Afinal de contas, quando se faz essa clivagem, não é, professor Guilherme, entre a responsabilidade civil extracontratual
e a responsabilidade civil contratual, surge um debate muito importante, que para o profissional do direito que no cotidiano lida com a necessidade de estabelecer contratos, acaba gerando essa reverberação. Ora, o médico que se utiliza de um sistema como esse, para cirurgia robótica ou cirurgia robô assistida, como define o CFM na Resolução 2311 de 2022, afinal de contas, ele deverá ser transparente com o seu paciente quanto à utilização do sistema e, dentro do possível, também apresentar a necessária explicabilidade que o sistema exige quanto ao modo de funcionamento, as estruturas técnicas que o fazem operar para que o paciente conscientemente aceite se submeter a esse procedimento. E, afinal de contas, isso, do ponto de vista causal, poderia afastar eventual nexo para a imputação de responsabilidade civil e fora da discussão de responsabilidade civil extracontratual, no plano contratual. Poderíamos, talvez, repensar os limites do dever de informar, da própria prestação que se assume perante o paciente no que diz respeito à transparência, mais do que em relação aos procedimentos de saúde, ou mesmo aos dados que se coleta, como já é comum em razão da LGPD, mas agora adquirindo uma terceira dimensão relacionada à utilização de sistemas robóticos. É um desafio novo, um desafio extremamente pujante, que nos impõe releituras, que nos faz repensar os limites da técnica. É realmente muito instigante. O mesmo acontece em outros setores, né? Os carros autônomos são um outro exemplo, nos fazem imaginar o contexto dos seguros. Como definir a gradação de risco daquilo que se pretende segurar? A partir de uma transformação que já nos leva cada vez mais a aderir a estruturas automatizadas para o transporte. Ora, mas são sistemas mais seguros, é mais confiável, dizem as estatísticas, um automóvel operado por sistema algorítmico do que um automóvel conduzido por um humano. A incidência de falhas é maior do lado humano? Sim, as estatísticas talvez demonstrem isso. Mas como predizer a responsabilização derivada do risco? E até que ponto se pode trabalhar com a teoria do risco na sua base clássica para solucionar esse tipo de dilema? E se estamos a pensar nos seguros, por exemplo, esse é um debate que vai além da própria estrutura securitária que se adotou globalmente, por exemplo, para o sistema viário terrestre. Debates a respeito de fundos de compensação obrigatórios já existem na Europa e podem vir a ser acolhidos também no Brasil. A imposição de seguros obrigatórios é um outro caminho, e este também é um assunto de direito civil extremamente relevante. Questões relacionadas à utilização de contratos nos quais o risco possa ser heuristicamente projetado para que, prevendo ou pelo menos estimando se tenha condições de trabalhar com métricas mais precisas, é uma das fronteiras que se apresenta ao profissional do direito nesse contexto. Então, não há dúvidas de que o profissional que queira se atualizar para, de fato, atuar no mercado, ou mesmo para avançar em suas pesquisas acadêmicas com o que há de mais novo em matéria de implementação da tecnologia, especialmente dos sistemas de inteligência artificial nas rotinas, sem dúvida alguma deve buscar conhecimento técnico, ainda que mínimo, das outras ciências, principalmente das ciências exatas. E trazendo esses conceitos para o direito, muitas releituras são possíveis. Essa foi a nossa ideia original. A professora Cláudia Fialho, quando muito generosamente idealizou esse curso e me convidou para assumir a coordenação e também para delimitar o conjunto temático e os nomes que comporiam o corpo docente, que, repito, é composto por grandes especialistas, a exemplo do professor Guilherme, que aqui está, teve exatamente esta intenção. A professora Cláudia vislumbrou essa necessidade de uma transformação, inclusive pelos temas selecionados, que trazem ao estudante que se dedicará a conhecer o direito privado sob as lentes da inteligência artificial, conceitos que extrapolam o direito. Portanto, assuntos relacionados à utilização de algoritmos,
a técnica chamada de machine learning, a utilização de redes neurais, a implementação de todas essas técnicas em estruturas como as já citadas na área da saúde, no direito do consumidor, nos contratos e nas obrigações, nos negócios jurídicos, para ser mais técnico em geral, com desdobramentos amplos que podem ultrapassar a ideia do inadimplemento e eventualmente até concernir a responsabilidade civil no seu viés aquiliano, nos fazem repensar a estrutura do direito privado, mas, repito, sob novas lentes. A percepção que se tem do direito privado muda. E não se trata de abandonar a tradição ou mesmo de propor uma reformulação completa, mas sim de propiciar releituras, de propiciar o incremento da percepção que se tem sobre o direito privado tradicional a partir da utilização de estruturas técnicas e tecnológicas que já são reais. A LGPD é um exemplo que foi lembrado por mim, mas volto a frisar, parece certo que quando se fala no conceito guarda-chuva da inteligência artificial, tem-se condições de ampliar esse espectro temático para que outros assuntos de tecnologia sejam condensados em torno dessa nomenclatura central. E não por outra razão, questões relacionadas também à regulação da internet e à fiscalização de atividades realizadas online. Imaginem que sistemas algorítmicos são efetivamente adotados para a contenção da propagação de notícias falsas, as famigeradas fake news, apenas para citar um exemplo. Também são esses mesmos modelos algorítmicos que são utilizados para gerar textos, imagens, podendo, em algum contexto específico, violar propriedade imaterial de terceiros. Imaginem que discussões extremamente interessantes surgem no campo da propriedade intelectual. Também são esses sistemas generativos que podem eventualmente servir para fomentar a atuação de law techs e legal techs num contexto em que o direito empresarial se reformula. Um módulo especificamente voltado ao que se chama hoje de empreendedorismo de base tecnológica, principalmente catalisado pela atuação de startups voltadas a esse tipo de segmento, é outra área relevante de estudo e de atuação profissional para aqueles que desejem estar inseridos nesse novo contexto disruptivo. Quando se pensa em inteligência artificial, se pensa numa transformação muito mais ampla do que o nome parece indicar. Se pensa numa transformação que, para o direito civil e as demais áreas do direito privado, representa uma mudança bastante densa, que atinge o próprio núcleo da ciência em questão. E imaginem, quando se pensa numa transformação tão grande, tão intensa, é fundamental que se tenha conceitos claros, delimitação de objeto, claro, tanto para a incidência desses conceitos da técnica, mas para que se possa trabalhar com eles de maneira coesa e coerente, mas também é uma forma de, antevendo o futuro, um futuro bastante próximo, preparar o profissional do direito para lidar com os reflexos da inovação, que virão pela regulação. Como dissemos antes, se um deles, a inovação, é lebre e o outro é tartaruga, o direito, não tenhamos dúvidas. Novas transformações normativas surgirão, e muitas delas surgirão num contexto, num ecossistema de regulação retardatário. A transformação digital acontece hoje para que daqui a anos se tenha uma nova lei. Não se pode esperá-la, não se pode aguardar o trabalho do legislador para que se trabalhe com aquilo que já é real e que está presente no cotidiano. Por esse motivo, a atualização do profissional do direito que se interessa por essas e outras matérias é fundamental. A PUC Minas sai na frente, eu não tenho dúvidas disso. Por ser uma pós-graduação lato sensu específica que trabalha com inteligência artificial como objeto nuclear das investigações propostas com os reflexos sobre o direito privado, mais particularmente, se tem um recorte não apenas metodológico, mas também técnico em relação ao que se pretende
explorar durante o curso para oferecer ao discente a capacitação necessária. Não se trata, portanto, de uma pós-graduação que pretenda esgotar um assunto que é inesgotável. Também não se trata de uma pós-graduação que pretenda oferecer apenas uma leitura panorâmica, rasa, dos institutos até então citados, e sim de uma pós-graduação profunda, densa, e que deseja trazer à tona, num recorte específico, quais são as decorrências da utilização de sistemas de inteligência artificial sobre os vários grandes eixos temáticos do direito privado. Repito, não apenas os livros que compõem o direito civil, e poderíamos citá-los novamente, temas da parte geral, do direito das obrigações, dos contratos, da responsabilidade civil, até mesmo o direito de empresa, mas também nas relações de consumo, nas relações médicas e da saúde e em outros contextos em que o direito privado se mostra já transformado ou em transformação a partir da tecnologia. Falei, professor Guilherme, acho que foi quase um desabafo, porque a percepção que eu pessoalmente tenho, especialmente do ensino de temas ligados à tecnologia, é de que faltava uma pós-graduação voltada especificamente à inteligência artificial, com essa conotação de ter um recorte mais direcionado. E que bom que agora temos essa oportunidade de trazer o curso de pós-graduação em Direito Privado e Inteligência Artificial por esta casa acadêmica que é absolutamente reconhecida, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, não é? Sem dúvida, meu amigo, sem dúvida, e eu tenho que parabenizá-los, a ti, a professora Cláudia, por tomarem essa dianteira, terem essa iniciativa de desenvolver essa pós-graduação focada nisso, sem dúvida nenhuma, e nesta casa de excelência, né? Modelo, imagina, eu estou aqui em Porto Alegre e longe, né? Mas claro, com a internet, a distância ela fica reduzida, mas a PUC Minas é modelo para todos nós, né? E não só isso, né? A instituição, os professores, a grade do curso está fantástica, então vocês estão de parabéns por desenvolverem, sim, essa pós. Fundamental para todo profissional que não quer ficar parado. O profissional que quer ficar parado, ok, não precisa estudar, se desenvolver, mas ele vai ter dificuldades no mercado, né, nesse mercado extremamente concorrido. Agora, por outro lado, também é verdadeiro, né, o raciocínio inverso é verdadeiro. Aquele profissional que buscar se atualizar num tema tão importante como a inteligência artificial aplicada ao direito privado, como é o caso, ele vai sair bem na frente na corrida com relação aos seus concorrentes. Então, fantástico, vocês estão de parabéns. Esse é um ponto importante que foi lembrado, professor Guilherme, porque realmente nós pensamos muito, às vezes, do lado acadêmico, né, e das discussões mais dogmáticas a respeito dessa mudança, mas o profissional que lida concretamente com o direito pode se beneficiar e muito da utilização das ferramentas já disponíveis ao grande público e que são efetivamente sistemas algorítmicos, né? Em 2023 temos acompanhado essa transformação. Eu volto a citar os sistemas ditos generativos porque são já utilizados amplamente, não apenas para geração de textos, mas também para geração de imagens. E são vários os contextos em que isso nos desafia a pensar. Ora, se o profissional do direito que pode eventualmente conhecer a utilização desses sistemas de uma maneira profícua, adequada, lícita, para robustecer a sua atuação, efetivamente se dedicar a isso, estará saindo na frente, sem dúvida alguma, dos demais. Também é, portanto, uma questão de não apenas atualização conceitual e acadêmica, mas de incremento do potencial de atuação profissional do colega que queira estar o mais up-to-date possível com relação a essas transformações tecnológicas que citamos. Nós ainda temos mais ou menos uns 8 minutinhos de bate-papo, professor Guilherme. Eu gostaria muito de provocá-lo aqui para essa nossa derradeira ponderação, justamente a respeito disso, né, de como
a internet nos aproximou e permite que, por exemplo, estando eu em Belo Horizonte e você em Porto Alegre, possamos dialogar, mas para além da virtualização e desta transformação disruptiva que as ferramentas online nos ofereceram, da importância também de um curso de pós-graduação, ainda que virtual, online, da importância que um curso como esse tem para que o nosso aluno possa ter contato com professores que possuem diversas bagagens, que estão em lugares diferentes e que podem oferecer justamente esta ampliação de visões e de experiências profissionais, práticas e também acadêmicas, para ampliar justamente o escopo do curso, não é verdade? Isso é fundamental, né, meu caro? Bom, uma especialização ela nos proporciona um crescimento pessoal e profissional enormes, né? Quando a gente adquire conhecimento, a gente cresce. Né? Quando a gente cresce, a gente ganha opções de atuação. Né? Então, não só a grade, não só os estudos, mas aquela troca com os professores, né, que atuam em esferas diferentes, cada um na sua, né? Então, nós temos o professor Nelson, que é procurador, né? Nós temos o Faleiros, advogado e professor, eu, no caso, também sou advogado, atuo para empresas de tecnologia, e cada um de nós vai trazer, né, a sua experiência também prática, porque uma especialização também é isso, né? Aliar conhecimentos técnicos, doutrinários, né, dogmáticos com a experiência prática, né? Nós temos que aliar todas essas formas de conhecimento para que o aluno saia beneficiado por tudo isso, para que o tempo dele e o valor investido na pós, ele colha frutos ali na frente. Então, um grande objetivo, e eu fiz, olha, antes de fazer o mestrado e o doutorado, eu fiz 3 especializações. Eu sou um defensor das especializações. Assim, eu adoro especializações, né? Porque ela foca naquilo que ela se propõe a fazer. Então, inteligência artificial e direito privado, fantástico. É fantástico, né? Então, eu tenho certeza que os alunos vão colher muitos frutos aí durante e após a realização desse curso. Sensacional. Eu também sou desses. Cursei 13 especializações antes do mestrado e dos doutoramentos, e posso dizer com absoluta segurança, é extremamente valioso o aprendizado que se tem numa especialização. E detalhe, as nossas aulas são síncronas. Então, não tenho dúvidas da necessidade de poder explorar ao máximo a bagagem de cada professor e professora nas oportunidades em que estiverem dialogando, ainda que virtualmente. Se as ferramentas estão disponíveis justamente para ampliar os nossos contatos e as nossas conexões, não é, professor Guilherme? Por que não utilizá-las? Foi nisso que pensamos, professora Cláudia e eu, poderíamos ter optado pela criação de um curso estritamente presencial, o que certamente limitaria o escopo não apenas da participação dos professores que compõem o corpo docente, mas também dos discentes que eventualmente estejam noutras localidades e queiram ter a oportunidade de se aperfeiçoar pontualmente sobre inteligência artificial e o direito privado. Sendo o primeiro curso com esse recorte tão específico, eu não tenho dúvidas da relevância do mesmo para fomentarmos cada vez mais esse debate transformador. Fica o convite a você que eventualmente esteja nos assistindo, em qualquer horário do dia ou da noite, que ainda esteja em dúvida sobre se deve ou não se matricular na pós-graduação em Direito Privado e Inteligência Artificial da PUC Minas, a que visite o site oficial, que estará disponível certamente ou na descrição deste vídeo, ou em algum card específico. Acesse o link da apresentação oficial no site da PUC Minas e conheça o corpo docente, conheça quais são os eixos temáticos explorados, qual é o plano de ensino do curso e tire suas próprias conclusões. Não tenho dúvidas de que será uma honra poder contar com a sua participação na nossa pós-graduação e para que possamos cada vez mais somar e debater juntos os temas que tanto nos encantam. Professor Guilherme, a sua mensagem final para os nossos futuros alunos e alunas? Bom, eu tenho uma certeza, né, que o aluno que fizer esse curso, ele vai aprender muito. Ele vai aprender muito porque os professores, exceto eu, meu amigo Faleiro, mas os outros professores
são assim de nível altíssimo, nível altíssimo. Eu sou um aprendiz, eu estou estudando ainda muito da inteligência artificial aplicada ao direito, gosto muito, coordeno um GT, né, num grupo de trabalho na OAB aqui do Rio Grande do Sul sobre inteligência artificial, mas falando sério agora, o aluno vai ficar extremamente satisfeito, eu tenho uma certeza, que é essa, ele vai ficar extremamente satisfeito com o resultado desse curso. Eu agradeço muito, aproveito as palavras finais para agradecer mais uma vez o convite realizado pela professora Cláudia e por ti, Faleiros, para eu compor esse honroso grupo, né? E tenho certeza que irei me dedicar ao máximo, tá? Irei usar todas as minhas forças para que os alunos fiquem muito satisfeitos com as aulas que eu terei a honra de proferir. Muito modesto, professor Guilherme, sem dúvidas, uma das maiores autoridades que nós temos, e volto a dizer, é uma honra tê-lo conosco no corpo docente da pós-graduação. Eu tenho certeza de que todos os nossos alunos e alunas terão a mesma impressão que eu e a professora Cláudia temos em relação à sua competência, ao seu brilhantismo, que se somam para oferecer aos nossos discentes a melhor experiência de aprendizagem. Muito obrigado, professor Guilherme, por participar comigo desse bate-papo, dessa nossa introdução, dessa nossa apresentação do curso. Um curso novo, um curso jovem, mas que já nasce com grandes expectativas, eu não tenho dúvidas disso. A vocês que nos acompanharam até esse momento, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Esperamos encontrá-los ao vivo nas nossas aulas do curso de pós-graduação e saibam que estaremos sempre disponíveis para eventuais dúvidas adicionais. No próprio site oficial da PUC Minas é possível entrar em contato com os coordenadores. A professora Cláudia e eu estaremos disponíveis integralmente para sanar quaisquer dúvidas que porventura ainda tenham. Muito obrigado mais uma vez, professor Guilherme, pela presença, pelo bate-papo riquíssimo, pela generosidade de aceitar participar conosco desta pós-graduação e nos vemos em breve.